Olá! Hoje às 19 horas live no meu canal, conto com a presença de vocês, em que vou conversar com vários amigos a respeito dos acontecimentos recentes na Terra da Fantasia. Então, principalmente a criação de matéria dentro de garrafas PET, algo extraordinário que vai revolucionar a ciência. Nós vamos discutir isso, ver se é possível acontecer isso, hoje no canal às 19 horas. Então, estejam presentes, agradeço muito. Sobre outros assuntos, nós vamos falar na live, mas esses espantalhos dos terraplanistas, eles são muito frequentes. Espantalho é uma falácia em que se ataca um argumento em vez de atacar outro. Então, é digamos, um desvio do assunto. É sair de um assunto, passar para o outro. Então, ataca-se aquele assunto como se estivesse atacando o argumento principal. É isso que eles fazem muitas vezes. Eu diria que a principal falácia é limitar essa questão, essa discussão, ao YouTube. Como se nunca tivesse existido nada. Como se a humanidade não tivesse existido antes do YouTube, antes dos terraplanistas. Como se o YouTube ele fosse um planeta numa galáxia distante, que nada tem a ver com a Terra. Isso, é claro, é uma imensa falácia. Então, tudo que for discutido tem que ser discutido baseado na ciência toda que foi e é feita o tempo todo, com os seus estudos, seus artigos, seus modelos, seus cálculos e suas previsões. Tudo isso. Então, recentemente vi a resposta de um terraplanista a respeito do efeito corona, que fiz aqui no canal um experimento a esse respeito, está repostado recentemente, dê uma olhada. Então o efeito corona, ele é intensificado em grandes altitudes justamente por causa da menor densidade do ar, que ocorre em grandes altitudes. E o terraplanista responde de forma educada, diga-se de passagem, já é um começo para melhorar essa discussão. Ele responde que, como trabalhou em redes vivas por muito tempo, ele acredita que o efeito corona é causado por umidade e poeira. Não, isso é uma opinião dele, uma experiência de trabalho dele, assim como posso pegar diversos outros eletrotécnicos com outras visões a respeito desse assunto. O que vai diferenciar uma da outra? O que se aproxima mais da realidade? Cálculo, modelo, tudo que a ciência faz. Então esses engenheiros, técnicos, cientistas, o que eles fazem? Eles se baseiam nos cálculos. E nesses cálculos estão as previsões. Nesses cálculos está o que deve ser feito. O efeito corona é muito difícil de ser combatido por uma série de fatores. Então a umidade e a poeira vão piorar o efeito corona. Mas ele é muito intensificado em grandes altitudes por conta da baixa densidade do ar. Então, se o terraplanista quiser, eu posso fornecer muitos outros artigos. Então está aí um espantalho. É justamente não discutir esses artigos, como se eles não existissem. Não discutir tudo que a ciência pesquisou a esse respeito. O que eu fiz aqui em casa foi uma demonstração. Eu peguei uma garrafa, uma câmara de vácuo, coloquei dentro os eletrodos, fui tirando o ar, não havia plasma, havia o mínimo e depois o plasma começa a aparecer, que é justamente o efeito corona. O que eu fiz foi uma demonstração. Mas o que há antes de mim foi todo um estudo a esse respeito. Então os terraplanistas, eles fazem esse espantalho de querer refutar o que um outro canal disse. Não é isso. Centenas de anos de ciência, com todos os cálculos. É isso que eles precisam refutar. Então veja, além disso, nessa resposta ele não fala sobre a dissipação de calor, que é importantíssima. Então componentes elétricos em grandes altitudes, eles dissipam menos calor, eles podem superaquecer. Eles têm que ser recalculados.
Um transformador, por exemplo, tem várias maneiras dele dissipar calor. Ele pode ser imerso em óleo, há uma série de coisas, mas há um recálculo para grandes altitudes justamente por conta da menor densidade. Porque haverá menos material em torno dele para dissipar o calor. Imagine um transistor. Você pega um transistor e coloca ele em cima de uma chapa, ou coloca ele em cima de uma grade. Ele vai dissipar mais calor em que situação? Na chapa, não na grade. Basicamente é esse o princípio, é o que ocorre com vários artigos e vários cálculos a esse respeito. É isso que tem que ser refutado. Uma opinião, ela não vale nada. A opinião é para escolher camisa e só. Certo? Então essa dissipação é muito importante e ele não fala sobre isso. É claro, há aí um outro espantalho, que é justamente limitar essa discussão, além do que eu já falei, do principal, do planeta YouTube, limitar essa discussão à densidade invertida. E assim são esquecidos todos os outros assuntos a respeito de Terra plana, tudo que não foi respondido até hoje. Seja na parte de astronomia, de geofísica, de gravímetros, de tudo que eu falei ao longo do canal. Quase 200 vídeos, muitos deles dedicados a esse combate à Terra plana. Então, tudo isso é esquecido para se falar de densidade invertida. Está aí uma outra falácia do espantalho. Então, o argumento principal, que é justamente a base teórica, científica e matemática da Terra plana, tudo isso é deixado de lado para se discutir a absurda densidade invertida. Então, há estudos a esse respeito, há toda uma ciência da atmosfera. Não são os terraplanistas que estudam a atmosfera. Cientistas estudam a atmosfera o tempo todo das formas mais rigorosas, para prever acontecimentos climáticos que podem ser catastróficos, inclusive, tragédias, inclusive. É isso que a ciência faz. Então, está aí uma outra falácia, que é direcionar essa discussão para a densidade invertida e assim esquecemos de todo o resto. Não, eu vou fazer questão de lembrar todos os dias. Tudo que eles não explicaram até hoje. Então, nessa live de hoje, eu e meus amigos vamos falar inclusive da garrafa PET, que é essa fantástica descoberta dos terraplanistas. Eles conseguiram criar matéria dentro de uma garrafa PET. Aumentou a massa ali quando ela foi colocada na geladeira. Extraordinário, realmente extraordinário. Falei no vídeo anterior sobre os vários usos, né, para essa descoberta incrível. Então eles agem como se ninguém nunca tivesse pesquisado uma garrafa PET. Como se ninguém nunca tivesse pesquisado a atmosfera. Nenhum estudo sobre gases foi feito até hoje, né? Ninguém alterou pressão, temperatura, volume de gases para ver o que acontece, se matéria surge. Ninguém nunca fez isso. Está aí um outro grande espantalho, que é o seguinte: é discutir a precisão da balança. Não, isso é um espantalho. O que tem que ser discutido é como matéria é criada dentro de uma garrafinha PET numa geladeira doméstica. Como? Sendo que para criar matéria mesmo, para criar matéria, 1 grama de matéria, você precisa de 90 terajoules, equivalente a quase 2 bombas atômicas da Segunda Guerra. Para criar 1 miligrama de matéria, que é a precisão ali da balança, para criar 1 miligrama de matéria, você precisa de 21 toneladas e meia de trinitrotolueno, o TNT. 21 toneladas e meia. Eles colocaram isso aonde na garrafa PET? Foi explodido aonde? Não se teve notícia a esse respeito. Então, tudo isso considerando o que eles estão considerando, E igual a mc². Os cálculos são feitos baseados nisso. Então, além disso, o que foi criado ali?
Foi nitrogênio, foi oxigênio, gás carbônico, um unicórnio. O que foi criado ali? Não se cria matéria assim. Essa é a discussão principal. Não o milésimo ou centésimo da balança. No milésimo da balança, 21 toneladas de TNT para criar matéria. Então, todos esses assuntos vamos discutir hoje, na live de hoje. Eu e meus amigos, conto muito com a presença de vocês. Vai ser um papo muito agradável. Vamos falar sobre, claro, essas refutações aos terraplanistas, tudo que tem sido dito nos últimos tempos, e muita ciência. É assim que a gente combate terra plana, com muita ciência. O meu muito obrigado, um grande abraço e até hoje à noite.